E aí galera, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma das religiões que mais dividem opiniões na atualidade, a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi criada em 1977 por Edir Macedo, o atual dono da emissora de televisão Record TV. Essa religião reuniu ao longo dos anos milhões de fiéis no Brasil e ao redor do mundo. Bom, religião é o conjunto de crenças, filosofias e valores que são seguidas por um grupo de pessoas. Para os seguidores da Universal, a religião é praticada através da fé em Deus com base na Bíblia. Para eles, as escrituras sagradas devem ser usadas como instrumento de ensino, repreensão, correção, educação e justiça. Tudo isso para perpetuar a perfeição do homem de acordo com a vontade de Deus. E é assim que eles performam sua religiosidade. Religiosidade é a relação entre a pessoa e suas crenças. É quando se pratica a religião, quando se tem fé. É o que alimenta os sonhos e utopias dessa pessoa. A religiosidade existe para que os indivíduos consigam resolver positivamente as suas questões pessoais que surgem no dia a dia. A Universal oferece aos fiéis várias maneiras de resolver conflitos de todos os tipos de acordo com suas crenças. Os cultos acontecem diariamente com horários variados e fixos. Eles performam o batismo, possuem o evento da Santa Ceia e promovem serviços de ajuda emocional e espiritual, como um pastor online que está disponível para conversar sobre problemas de saúde, relacionamento ou complicações financeiras diretamente no site oficial da igreja. Além disso, eles possuem a forte crença em dízimos e ofertas, que significam fidelidade e o amor ao Senhor, sendo tão importantes quanto a própria palavra de Deus. O dízimo é visto como um sacrifício em forma de doação de dinheiro ou bens e é o fator que possibilita o crescimento na vida. Se um fiel quer sair da miséria, conseguir um emprego, curar uma doença ou melhorar seus relacionamentos, o dízimo é a garantia de que todos os seus desejos serão realizados. É a garantia de que com esse sacrifício o fiel receberá as dádivas de Deus ainda em terra e não apenas após a morte. Normalmente, o dízimo é sempre relembrado nos cultos. Ao iniciar a cerimônia, os fiéis assumem seus lugares, uma mensagem é passada através de um vídeo em um telão e o pastor finalmente começa a pregar a palavra com base em passagens da Bíblia. É com base nessas passagens que o dízimo é ressaltado. Os fiéis são incentivados a fazer um voto, um pedido, uma oração e, de acordo com o tamanho do seu pedido, deve ser o tamanho de sua doação. Sem a doação, não haverá recompensa. Deus não trará a bênção desejada. A questão do dízimo é talvez uma das mais polêmicas em relação à Igreja Universal. Ela traz à tona diversas opiniões, tanto de pessoas em defesa desses sacrifícios, como críticas a essa prática. Conversando com pessoas que fazem parte da Universal, algumas delas frequentadoras há mais de uma década, essas dizem que o dízimo é uma parte essencial para a religião, sem problema algum. São as doações que movimentam a igreja, que fazem a manutenção dos templos e de outros programas vinculados à religião. O dízimo é necessário para que a Universal possa existir. Em contrapartida, existem as opiniões contrárias. Algumas pessoas relatam se sentirem coagidas a doar, sem terem tempo para refletir sobre as demandas da igreja e as possíveis consequências da ação. Muitas se sentem culpadas por acreditarem que não estão tendo a fé suficiente, que não estão agradando a Deus do modo correto. Para essas pessoas, fazer doações à igreja não é o problema. Afinal, o dízimo não é um assunto restrito somente à Universal, ele aparece em outras religiões. O grande X da questão é quando essas pessoas começam a se sentir obrigadas a doar e induzidas a pensar que suas vidas só melhorarão se contribuírem com o dízimo. É como se a única garantia da bênção de Deus fosse dar o dinheiro, como uma troca, apenas a fé não basta. Considerando os dois lados da moeda, é possível fazer uma relação com as ideias de Sylvia Alane em seu livro O que é Psicologia Social? Segundo a professora e autora, é a história do grupo ao qual o indivíduo pertence que dirá o que é reforçador ou o que é punitivo. Bom, mas o que isso tem a ver com o assunto? Dentro da igreja, os líderes religiosos sabem quem é o seu público, sabem o que pode parecer reforçador ou punitivo para o grupo de fiéis. As passagens bíblicas são usadas para reforçar a importância do dízimo, mostrando que a punição de não obedecer a essas ordens é não receber as recompensas que tanto desejam, como uma vida melhor, uma casa ou um emprego. Além disso, Sylvia Alane traz o conceito de manipulação de linguagem, que também se encaixa nesse tema. Em seu livro, ela ressalta a importância de questionarmos a nossa história de vida e os papéis que aprendemos a desempenhar
para que não fiquemos alienados e submissos a uma relação de poder que quase nunca favorece as pessoas mais necessitadas. Quando se fala na igreja que é preciso obedecer a Deus e usar a fé sem questionar para receber as recompensas desejadas, não existe espaço para contradição. Dessa forma, sem poder questionar as ideias que estão sendo impostas, fica mais fácil para as autoridades que detêm o poder, como líderes religiosos que falam em nome de Deus, manipular o discurso a favor de interesses que apenas parecem ser de todos, mas que na realidade não são. Quem está em uma posição de submissão, receptor da mensagem, é quem vai sofrer as consequências desse discurso, no caso, os fiéis. Mas existem outros assuntos além do dízimo que podem ser discutidos sob essa perspectiva. Entre todas as características pelas quais a Universal é conhecida, a questão do acolhimento é mencionada não só por pessoas que fazem parte da religião, mas também pelas que não são mais frequentadoras. Na grande maioria dos relatos, as pessoas começaram a frequentar a Universal por estarem com problemas na vida pessoal, por terem passado por um evento doloroso e difícil. Por conta dessas situações, elas saíram em busca de um encontro espiritual e foram bem recebidas pelos fiéis da religião. Tanto os fiéis quanto os líderes estão dispostos a ouvir os problemas de seu público e a oferecer ajuda no que for preciso e abrem espaço para o compartilhamento de seus conflitos. Um problema muito comum relatado nos cultos é a depressão. A Igreja Universal reconhece a depressão como um transtorno espiritual, uma questão séria que deve ser abordada com cuidado, sem brincadeiras. Para eles, a depressão é uma enfermidade da alma e deve ser tratada com a palavra de Deus. Para isso, é ofertada a cura da depressão nos cultos. A partir dessa cura, com a graça de Deus, a pessoa se livrará do transtorno. Edir Macedo uma vez explicou: quando uma pessoa tem depressão, é a alma dela que está sendo sufocada de tristeza, de angústia, de mágoa, de ódio e está sendo sufocada porque ela está vazia. O que você sente ruim no corpo? Sinto a tremer, a ansiedade, começo a ficar sem força nas pernas. A ansiedade a que ponto? Tenho ataques de pânico às vezes. Tenho que me sentar no chão e colocar as mãos na cabeça. Qualquer lugar? Normalmente vou para o quarto bem, fujo, se estiver num local público. Isso pode ser qualquer hora? Sim, mas às vezes à noite. Você toma o quê? É um remédio para controlar a ansiedade. Que tipo de remédio? É o alprazolam, tomo 0,5 de manhã, à hora do almoço e depois à noite. E aí, como é que você fica mesmo tomando? Há noites que eu fico sem dormir, que eu não consigo dormir. E os ataques continuam? Sim. Quais os pensamentos que se passam na tua cabeça? Que não adianta vir à igreja, que não vai dar, que nunca vou ser nada, nem ninguém, que nunca vou ser feliz, principalmente. Qual é a área que você sofre? Um amor? Mais a sentimental. E que é? Um casamento fracassado. Separada? Vou-me divorciar agora. Você está sentindo o que no corpo, nas costas? Tremer e aqui muita pressão nas costas. O que você sente? Aqui muita pressão. Hã? É como se me estivessem a puxar. Olha para mim. Coloca a mão no coração. Em nome de Jesus Cristo, o Deus que está nesse vale de sal, caminho de luz, tratamento de luz, sai de dentro dela. Você está dentro dela. Pode sair! Olha para mim. Agora, o mais forte. O espírito mais forte pode sair. Quem é você, espírito? Destruidor de sonhos! Bruxeda de inveja, vingança ou vem de família? Vingança e inveja. O que você recebeu dela? Objeto dela? O que tinha no bruxedo que era dela? Fotografia e roupa. Autor. Fotografia e roupa. Quais os pensamentos que você põe na cabeça dela? Que não adianta ela vir para aqui. Que não tem jeito. O que mais? Que ela não vai conseguir ser nada. O que você faz? O que você coloca nela de ruim? Ansiedade. A que ponto? Tem ataques de pânico. Toma remédio. À noite, o que você faz com ela à noite? Não deixes dormir. Estenda a mão pra cá. Olha pra mim. Tu vai sofrer. Sofra. Sofra! Sofra! Agora junta as trouxas. Todos vocês, do maior ao menor, dela, da saúde, do casamento, da cabeça, da família, em nome de Jesus, das costas dela pro inferno!
Aleluia! O que você sente de diferente agora? Leveza, um alívio. Você sente como se saísse algo de cima de você? Sem dúvida, principalmente aqui. Faz. O coração, como tá? Tá em paz? Sim, Pensa na vida sentimental. Abre os olhos. Você sente paz? sinto. E a partir de hoje, sua vida vai mudar. Se eles oferecessem a cura espiritual como um auxílio a um tratamento psicoterapêutico, não seria um problema. Mas não é o que acontece. Dificilmente é falado sobre o tratamento psicológico e quando o assunto é trazido, é para ser criticado. Eles afirmam que preencher esse vazio na alma não é tarefa para remédios. Os remédios curam o organismo, mas não são capazes de satisfazer a alma faminta. O que realmente preenche o vazio da alma é a palavra de Deus. Sabemos que no Brasil, falar de terapia e tratamento psicológico ainda faz com que muitas pessoas olhem torto para o tema. Quando o assunto é abordado na igreja, é ainda mais evidente o quanto o trabalho de psicólogos e terapeutas são colocados em segundo plano. Depressão é um tema delicado, mas com o poder de influência que a Universal tem, seria muito mais interessante que o tratamento psicoterapêutico fosse divulgado com a devida importância, sem distorções. Assim como em outras vertentes do cristianismo, baseadas na Bíblia, a Igreja Universal acredita que homens e mulheres foram feitos um para o outro, mas possuem papéis diferentes em todos os parâmetros sociais. Para a Universal, a mulher está para a Igreja, assim como o homem está para Jesus. Isso quer dizer que, nessa analogia, Jesus é o cabeça da Igreja, da mesma forma que o homem é o cabeça da mulher. A mulher tem o papel de servir a família e cuidar da casa, enquanto o homem detém a autoridade e o poder de prover financeiramente. Na intenção de reforçar essas ideias, a igreja conta com programas criados para homens e mulheres, desde terapia de casal até cursos voltados para o desenvolvimento de mulher e do homem separadamente. O curso indicado para homens é chamado de Teleman, junção das palavras inglesas intelligent e man, homens inteligentes. A ideia é formar homens que são bons em tudo, mais capacitados para todas as áreas da vida. Já o curso das mulheres é chamado de Godlywood, que mistura as palavras God, Deus em inglês, e Hollywood. É um trabalho que surgiu como um protesto contra os valores passados através de produções de Hollywood, como certos padrões de comportamento feminino que a Igreja Universal reprova. Para eles, as mulheres devem resgatar os valores de família que se perderam com o tempo por causa dos padrões hollywoodianos. Nesse curso, há 3 modalidades, uma para meninas mais jovens, outra para as mães e uma para mulheres que foram vítimas de violência em algum momento da vida. No geral, quando se fala sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, é preciso observar os 2 lados da moeda, elogiar ou criticar, defender ou instigar questionamentos. É possível fazer as 2 coisas. Falar sobre a Igreja é mais do que abordar a religiosidade como um assunto cru e básico, que depende de meia dúzia de doutrinas e nada mais, ou sobre uma crença cega que não suporta mudanças. É falar sobre a perspectiva que a religião tem, sobre como a religião pode mudar, porque as pessoas também podem mudar, assim como a cultura e os modos de viver. Todos mudam, evoluem, crescem, encontram e se desencontram, estabelecem a paz e geram conflitos. Questionar os padrões não é desrespeitar, mas sim buscar avanços e investigar o que pode ser feito para melhorar as relações interpessoais do nosso dia a dia.